O terceiro, né? Vamos lá. Primeiro objetivo da política: adaptar o volume dos meios de pagamentos às reais necessidades da economia nacional e o seu processo de desenvolvimento. Ou seja, o primeiro objetivo. Tá? Esse é o objetivo. Isso aqui não são competências, é objetivo. As competências estarão previstas no artigo 4º da lei. Professor, traduz para a gente esse cara aqui. Sim, vamos lá, né? Com certeza, isso aqui é um dos principais objetivos do Conselho Monetário Nacional e de todo o sistema financeiro nacional. Vamos aqui, ó, o volume de meios de pagamentos às reais necessidades da economia. Vamos supor aqui, ó necessidades, necessidades da economia, ok? Vamos supor aqui, que a necessidade, o país precisa aí, de R$ 1 trilhão dinheiro em circulação, tá? R$ 1 trilhão, tá? Que o país está precisando de moeda em circulação, tá? Banco, depositado em banco, no seu bolso, moedinha, R$ 1 trilhão, né? E nós temos aqui os meios de pagamentos disponíveis, né? Dinheiro, cédula, não sei o quê, empréstimo e tal, não sei, né? Você tem aqui, 1,2 trilhões de reais. Vamos traduzir isso? Ele quer o quê? Adaptar. Aqui não. Aqui está maior. Você tem mais dinheiro em circulação com as reais necessidades. Quando tem mais dinheiro em circulação, tá sobrando dinheiro, você gera um fenômeno econômico chamado de inflação, na qual nós sofremos por anos. Tá? Professor, ao contrário. Ao contrário aqui agora. Tem o quê? Tem menos dinheiro, o dinheiro sumiu. Tá? Dinheiro sumiu. Você vai provocar um fenômeno chamado deflação, né? E aí, professor? Nenhum nem outro são bons. Tá? Inflação porque a gente perde o poder de compra. Você tem dinheiro, mas você não consegue ter o mesmo poder de consumo, de compra. E nós passamos isso na pele, eu posso falar isso para vocês. Eu era criancinha lá, mas eu lembrava disso tudo, né? Criancinha, lembrava de tudo isso aí, tá? E a deflação? Deflação também não é bom, porque a deflação provoca o que? Não crescimento econômico, o país não se desenvolve. Olha aqui, no seu processo de desenvolvimento. Então, o correto é o quê? É manter aí o equilíbrio, né? É claro, né? É claro aí que, né, existe sempre uma pequena variação, porque então vão contas nacionais, né? Então, isso que é adaptar o volume dos meios de pagamentos reais de necessidade da economia nacional e seu processo. Professor, quem consegue... quem é o cara que faz isso aqui? Principalmente o Banco Central do Brasil, tá? Ele detém todos os mecanismos da política monetária, né? Então, o primeiro objetivo do Conselho Monetário Nacional é exatamente isso, adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e o seu processo de desenvolvimento. Segundo objetivo, vem comigo aqui, né? Regular o valor interno da moeda para tanto previndo ou corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa, as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais, né? A explicação anterior, já mais ou menos aqui, já explica o regular também, né? Com quantidade de valor de moeda, né? Então nós temos aí, né? Professor, estamos passando uma recessão, né? Teve uma recessão muito grande no Brasil em 2009, 2008, né? Tivemos um fenômeno econômico nos Estados Unidos, 2008, 2009, 2010, né? Acho que foi 9 e 10, isso, 9 e 10, né? Que foi a crise econômica do subprime, né? Dos subprimes lá, que foi o sistema habitacional americano, quebrou lá. Os Estados Unidos entrou numa grande depressão, né? Em relação a isso, né? Isso afetou o Brasil. Na época, o governo brasileiro, o que ele fez para combater esse efeito externo, tá, dessa crise econômica? Ele
ele o quê? Incentivou o crédito, né? Carro passou a comprar 90 prestações, né? CDC, carro, ele começou a liberar o crédito, aumentar os meios de pagamento, aumentou o dinheiro de circulação aí, né? Aumentou o dinheiro de circulação para combater crédito. Ou seja, tudo sob tutela do Conselho Monetário Nacional. Vamos lá? Exercícios. BNB FGV 2014, escriturário. Né? O Conselho Monetário Nacional é um órgão superior do sistema financeiro. A política do Conselho Monetário Nacional objetiva. Né? E aí, professor, vem comigo. Aluno aqui do Lá Concursos, ele já está à frente de qualquer candidato. A política monetária do Conselho, a política do Conselho Monetário Nacional objetivo. Quando fala política do Conselho, cara, né? É objetivos da política, né? Esse cara aqui, ó, a resposta vai estar no artigo 3º, né, da Lei 4.595. Ok, bacana, vamos lá. Vem comigo aqui, né? Antes da gente entrar nas respostas, né? E muitas questões de concurso, eles tentam confundir os alunos com as competências do Banco Central com as competências do Conselho Monetário Nacional. Por quê? Porque os textos são muito próximos. Um faz o quê? Ditar as diretrizes, outro vai executar, vai fiscalizar, vai monitorar. Ou seja, há verbos de ação, outros são verbos mais genéricos, né? Verbos de regulação, de diretriz, de determinar, ou seja, né? Então, existe muito isso, né? Sem ler aqui, então nós temos aqui no comando da questão, tá? Ó, ele quer o quê? Conselho Monetário Nacional. Vamos só ler os verbos, né? Ó, regular, sim. Regular pode ser competência do Conselho Monetário Nacional. Controlar já é verbo de ação, então é Banco Central do Brasil. Estou nem lendo o restante, a gente vai ler para vocês, ó. Realizar é ação, né? Ação concreta, ó. Fiscalizar, essa aqui não tem dúvidas, né? Emitir, se fosse autorizar já é o quê? Conselho. Então, olha aí, somente com essas palavrinhas aqui, então, cara, vai lá, edita a lei, imprime a lei, tá certo? Pega aquele marca-texto, aquele vermelhinho marca-texto lá, cara, né? E dá uma repassada nisso aqui, você mata. Então, só sem ler isso aqui, eu já ia marcar a letra A. Vamos ler? Ok, vamos lá. Regular o valor interno e externo da moeda. Esse cara aqui está previsto no artiguinho 3º, inciso 1º da lei. Da lei 4.595. Pode ir lá ler. Vou voltar aqui para você ler. Aqui, regular o valor interno da moeda para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa e as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais, né? Pronto, já acertamos a resposta, né? Vamos lá. B, controlar exclusivamente capitais estrangeiros, Banco Central do Brasil. Operações de redesconto e empréstimos como instrumento da política monetária com auxílio a problemas de liquidez, Banco Central do Brasil. Fiscalizar a interferência de outras sociedades dos mercados financeiros e capitais, Banco Central do Brasil. Emitir papel moeda e papel moeda metálica, Banco Central do Brasil. Gabarito, letra A. Olha aí, né? Letra A. O gabarito. Puxa vida, professor, estou ficando confiante, estou ficando competitivo. Essa é a intenção, cara. Aqui não tem auto-engano, aqui é estudo real. Vem comigo. Regular o valor interno da moeda, né? O valor interno da moeda. Regular o valor interno da moeda. No item 2 aqui, regular o valor interno. Item 2, regular o valor interno, tá? Aí na resposta, interno e externo. Então, ele pegou aqui o item 1 e o item 2, tá? Por isso que é item 1, inciso 2 e inciso 3 do artigo 3º. Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos do país, tendo em vista a melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira, né? Bacana, uma competência tranquila, vem comigo aqui. Orientar, regular, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, tendo em vista propiciar
nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Ok, né? 5. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos, né? Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, tá? Coordenar as políticas monetárias, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Então, isso aqui são o quê? Os objetivos, né, cara? Olha aí, ó, da política, zelar, proporcionar, coordenar. Professor, cai em concurso? Cai, vem comigo, né? Banco Central, Banco do Brasil, FCC 2011, cargo de escriturário. A função de zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Brasil é competência de quem, né, gente? Olha só, né? Zelar, né? É competência de quem? Claro, Conselho Monetário Nacional. Gente, Federação Brasileira dos Bancos, é o quê? O sindicato dos bancos, né? Dos banqueiros, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo de garantia aí para os correntistas de depósito à vista, né? Comissão de Valores Mobiliários, ele vai o quê? Regulamentar, ele vai regular o quê? O mercado mobiliário de ações. O Ministério da Fazenda, toda a economia, né? E o Conselho Monetário Nacional. Ou seja, questão muito fácil, alternativa, letra E. Né? Letra E, esse gabarito. Vamos continuar. Bampará, Exactos 2015, cargo de escriturário, né? É o órgão responsável por expedir diretrizes gerais. Olha só, gente, o órgão responsável por expedir diretrizes gerais para o bom funcionamento do sistema financeiro nacional. Poxa, fácil demais, né? Integram este órgão o ministro da Fazenda, o presidente, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central do Brasil. Dentre as suas funções estão adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia, regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, coordenar as políticas monetárias, creditícia, orçamentária da dívida pública interna e externa, né? Gente, não tem erro. Esse cara aqui, nada maior, ele retratou aqui quase na totalidade o artigo 3º da Lei 4.595, não tem muitas explicações, gabarito correto, letra C de casa. Opa, perdão, professor. Gabarito correto, letra A, né? A de amor. Conselho Monetário Nacional, não tem erro nessa questão aqui. Bacana? Fechou, né? Fácil, né? Amém, né, professor? Assim fica fácil estudar. Ok. Vem comigo, tá? Vem comigo. Nós estamos estudando o Conselho Monetário Nacional. Tá? Nós estudamos o artigo 3º. O artigo 3º trata o quê? Os objetivos da política, né? Os objetivos, né, do Conselho Monetário Nacional. Agora, tá? Você tem que estudar o artigo 3º, tem que saber, isso cai em prova de concurso, e o artigo 4º, tá? O artigo 4º, ele vai trazer o quê? As competências, né? Compete, né? Competências, tá? Muito importante isso. Aí nós temos aí dezenas e dezenas de competências, né? E é o seguinte, cara, o que eu vou falar para você? O examinador, ele retira as questões de prova desse texto, tá? Então você tem que saber esse artigo 4º. Isso aqui não é um estudo superficial, gente, isso aqui é um estudo detalhado, é um estudo realmente aí para se preparar, é um estudo que você pode ficar tranquilo, cara. Qualquer prova de concurso, nível superior, nível médio, qualquer banca, Sesgran Rio, FCC, CESP, tá certo? Fundação Getúlio Vargas, qualquer banca de concurso você vai acertar. Tá? Quais são as competências? Ok, vamos lá.
compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo presidente da República. Quem que manda no país é o presidente da República, né? Ele manda no Poder Executivo, né? E o Conselho Monetário Nacional faz parte da estrutura do Poder Executivo. Então, o presidente da República vai passar diretrizes e ele vai competir, autorizar as emissões de papel moeda. Cai muito em concurso público, gente. O Conselho Monetário Nacional autoriza. E o Banco Central do Brasil, ele faz o seguinte, o Banco Central do Brasil emite. Tá? Emite. Vai ser o Banco Central do Brasil. Cai demais em concurso, tá? E a Casa da Moeda, a Casa da Moeda, ela vai fazer o seguinte, a Casa da Moeda vai fabricar. Então, autorizar as emissões de papel moeda, as quais ficarão na prévia dependência de autorização legislativa, quando se destinarem ao financiamento direto do Banco Central da República do Brasil, das operações de crédito com o Tesouro Nacional, nos termos do artigo 49 dessa lei. Ok, então, bacana, né? Então, ele vai o quê? Ela vai autorizar as emissões, né? Aí, esse texto aqui, ele está praticamente em desuso, porque ele está em contradição, parte dele está em contradição com a lei de responsabilidade fiscal. Tá? Vem comigo. Importante. Quem autoriza a emissão de papel moeda é o Conselho Monetário Nacional. Quem emite é o Bacen. E quem fabrica é a Casa da Moeda. Tá aí. Eu estou falando isso porque não é uma, não é duas questões, são várias questões que cobram isso. Então, modelo mental, quando colocar na sua cabeça isso. Quem autoriza? Pode falar, em voz alta. Isso, Conselho Monetário Nacional. Quem emite? Quem emite vai ser o quê? Quem emite vai ser o Banco Central do Brasil. E quem fabrica? Casa da Moeda. Pronto. Com isso, vamos fazer algumas questões. Banco do Brasil, Censo Grangeiro 2014, cargo de escriturário. O Conselho Monetário Nacional, CMN, é a entidade máxima do sistema financeiro brasileiro, a qual cabe intervir diretamente às instituições financeiras líquidas. Né? Vamos pelos verbos aqui, cara. Intervir. Verbo de ação, apurar, de agir. Né? Olha só. Banco Central do Brasil. Autorizar. Autorizar. Conselho Monetário Nacional. Fixar. Aprovar. Né? São aprovar o orçamento do setor público federal, né? Esse aprovar, né? Quem aprova o orçamento é o Congresso Nacional, né? Fixar periodicamente a taxa de juros interbancário, Banco Central do Brasil, claro, né? Lá com a ajuda do Copom, né? Mas é uma entidade do Banco Central do Brasil. Só pelos verbos aí você já matou, né? Então, nós já sabemos. Agora vamos ler, né? Intervir diretamente nas instituições financeiras e líquidas, né? Claro, não é atribuição de intervir do Banco Conselho, né? Apurar e anunciar mensalmente a taxa de inflação também não é função do Conselho. Autorizar a emissão de papel moeda, correto, né? Inclusive, o fundamento teórico disso aqui, artigo 4º, inciso 1º da Lei 4.595. Muito fácil isso aqui, né? Só recordando para vocês. Quem autoriza a emissão de papel moeda é o Conselho Monetário. Quem emite é o Bacen, quem fabrica é a Casa da Moeda. Bacana, gabarito, letra C de casa, questão no bolso, com certeza. Ok. Continuando. Estabelecer condições para que o Banco Central da República do Brasil emita papel moeda, né? De curso forçado nos termos e limites decorrentes dessa lei, bem como nas normas reguladoras do meio circulante. 3. Aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central da República do Brasil, por meio dos quais se estimarão as necessidades globais da moeda e crédito. Olha só, quem aprova o orçamento do Bacen, quem aprova o orçamento do Bacen, né? Os orçamentos monetários, essa palavra aqui, monetários, é o Conselho Monetário Nacional. Determinar
as características gerais das cédulas e das moedas, né? Olha aí, né? Então quem dita aí as características, que vai ter uma marca d'água, alguma coisa aí, essas regras é quem que é? É o Conselho Monetário Nacional, como as moedas agora, né? As cédulas aí, das cédulas as moedas demoram muito tempo, né? Mudar. Então essa aqui é uma ação, é uma tarefa lá que está meio esquecida, né? Mas na época da hiperinflação mudava demais o dinheiro, cara. 5. Fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro e quaisquer operações de direitos especiais de saque em moeda estrangeira. Gente, fixar diretrizes e normas, cara. Atribuição sempre que vai estar vinculado ao conselho, né? Vamos lá. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Fixar diretrizes, disciplinar o crédito, né? As operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais, prestações e quaisquer garantias por pauta das instituições financeiras. Vamos lá. Coordenar a política que trata o artigo 3º, tá? O artigo 3º é aquela o quê? É a política financeira, né, desta lei e os investimentos do governo federal. 8. Regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades previstas, né? Bacana, vem comigo aqui, Limitar. 9. Sempre que necessário, as taxas de juros, limitar, né, cara? Não é fixar, né, cara? Quem vai fixar vai ser o quê? Banco Central, mas ele vai fixar dentro dos limites determinados pelo Conselho, né? Sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões ou outra forma de remuneração e operações de serviços bancários ou financeiros, inclusive prestados pelo Banco Central do Brasil, asseguradas as taxas favorecidas aos financiamentos que se destina a promover. O que ele está falando aqui? Ele vai limitar lá os limites de cobrança de descontos e taxas, né? Ele não pode determinar. Por quê? Porque nós vivemos um país livre. Isso aqui, principalmente em relação também aos bancos privados, há uma diferença muito... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o BRB 2019. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online para vocês, um curso online pré-edital. Claro que assim que o edital for publicado, nós iremos lançar o pós-edital, e você matriculado no pré-edital, você pode ter certeza que você vai receber todos os upgrades a custo zero aqui na LAC Concursos, tá? Mas claro que você tem que estar dentro do seu prazo de acesso. Então, nós aqui da LAC Concursos, nós temos aí um curso aí super competitivo para o BRB, tá certo? O concurso esse que já foi autorizado, encargo escriturário, investimento apenas 10 parcelas de R$30, e você tem um prazo de acesso durante 120 dias, né? Nesse prazo de acesso, você poderá assistir quantas vezes quiser e quantas vezes desejar. Tudo bem, meus amigos? Então aí faço o convite para vocês. Essa aula no YouTube são apenas aulas demonstrativas para você conhecer aí a qualidade dos nossos serviços. E digo para vocês que lá no site você vai assistir o final dessa videoaula e, claro, muitas outras videoaulas, porque nós fizemos uma playlist aí bastante pequena para vocês. Bacana? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui na Lá Concurso. Fui, tchau! Clique lá.